Olá, eu sou a Carol Silveira. E eu sou a Renata Michels. Aqui, dinheiro é comportamento. A forma como você pensa sobre ele muda os seus resultados. Nosso objetivo? Destravar a sua mente para que o dinheiro deixe de ser um peso e passe a ser uma ferramenta de liberdade. Seja muito bem-vindo ao DesbravaCast, um espaço para abrir a sua cabeça. Aprender sem complicação e transformar sua relação com o dinheiro. Hoje, o nosso 9º episódio, né, Renata? E nós 9º vamos episódio. falar sobre uma nova linguagem. Verdades sobre você que só o dinheiro fala. Eu costumo dizer que dinheiro fala e que é a nossa obrigação aprender a traduzi-lo. Analisar extratos e faturas de cartão de crédito, elas vão muito além do que só montar planilhas. É íntimo. E ali são reveladas verdades que aposto que nem você ou o seu psicólogo sabem. Aqui nós aprendemos que tratar sobre dinheiro é mudar vidas, comportamentos e percursos. É ter o poder de trazer paz, muitas vezes para uma família, ou ajudá-los a enxergar um sonho se concretizar. Sabe aqueles que estavam lá engavetados ou empoeirados em uma gaveta? E para terminar a abertura de hoje, então eu não posso deixar de falar a nossa frase favorita: dinheiro é comportamento. E aqui nós vamos revelando junto com todos vocês o significado dessas 3 palavras. A cada construção de planilha cheia de números, onde nos deparamos apenas com emoções. E agora a gente tem um início um pouquinho diferente e eu quero que vocês prestem muito a atenção. O extrato bancário é o seu raio-x emocional. Você quer se conhecer de verdade? Não se pergunte como você se sente. O seu extrato pode revelar emoções. Ele revela carência, medo, orgulho, fuga. Dinheiro não mente. O que você compra para ser aceito? Muita gente não gasta para viver, gasta para pertencer. Jantares, roupas, viagens, às vezes não são sobre prazer, são sobre a aceitação. Você evita olhar para o dinheiro ou para si mesmo? O dinheiro só assusta quando você tem medo de se encarar. Se você foge do seu financeiro, provavelmente está fugindo de outras verdades também. Você sente que tem dinheiro, mas ainda vive como se fosse pobre? O trauma financeiro ele não some com um aumento de salário ou faturamento. Tem quem ganhe bem e ainda viva com medo de faltar, porque não é o saldo que está negativo, é a memória emocional. Você tem um plano ou está anestesiando a sua vida com o consumo? Se você não tem clareza de onde quer chegar, vai usar o dinheiro só para aliviar o hoje. E viver anestesiado é uma forma de morrer em parcelas. O dinheiro seria a nova máscara social? Antes era roupa, hoje o lifestyle. A gente não posta o boleto do futuro pago, a gente posta itens caros. Mas o dinheiro usado para impressionar é o mesmo que, lá no fundo, te desconecta de quem você é. O problema não é o dinheiro, é o que você precisa provar com ele. Enquanto o dinheiro for a sua forma de provar algo para o mundo, você será refém. O dia em que ele for só uma ferramenta, você vai estar livre. Uau! Que belo início. E hoje, então, nós vamos conversar, né, Rê, sobre tudo que o dinheiro fala e que muitas vezes a gente não quer olhar, a gente não quer perceber, né? Depois de avaliar muitos comportamentos de consumo, eu percebi que isso tudo diz muito sobre as pessoas. As planilhas que a gente constrói, né, que a gente vai lá, coloca muitos números, fala muito mais sobre emoções do que qualquer outra coisa. E é isso que a gente diz que o dinheiro fala. Exatamente, Carol. Eu acho que é realmente a gente sair, né, desse pensamento que planilhas, investimentos, dinheiro são apenas, né, o lado da matemática. E sim, o comportamento, o que a gente vem trazendo há muito tempo, mas esse episódio é muito para a gente ir para o interno, para tocar nas verdades, nas coisas que a gente não quer dizer. E eu acho que o que tu trouxeste antes ali, né, os psicólogos às vezes, né, nossa terapia, eles não estão sabendo o que está acontecendo. Inclusive, tem às vezes psicólogos que estão passando por isso. Então, para te ver como realmente não é algo fácil, não é fácil falar sobre isso. A gente leva ainda isso muito como um tabu. E sim, isso precisa ser levado para a terapia. Por quê, né? Porque o nosso dinheiro, o nosso comportamento de consumo, então ele fala sobre as nossas emoções.
Então, muitas vezes, né, se a gente for perguntar, às vezes, para uma pessoa, naquele momento, né, por que tu teve aquela decisão financeira? Muitas vezes vai estar atrelado a alguma emoção daquele momento dela. Pode ser que foi num dia que ela estava ansiosa, pode ser um dia que ela queria se mimar. Então, a gente precisa começar a analisar o que vem antes da planilha. Com certeza, essas emoções todas que fazem a gente ter esses comportamentos financeiros totalmente ou muitas vezes equivocados, na verdade, né, Renata? Porque assim, quando a gente não tem um propósito definido, quando a gente não tem algo a ser seguido, a gente não consegue, de fato, deixar de ter impulsos. E eu levo muito essa conversa também para o lado do comportamento alimentar, que eu acho que são duas áreas Com certeza. muito similares, né? E hoje em dia a gente fala muito sobre a nutrição comportamental, né? A gente usa muito o comportamento hoje dentro da nutrição e do dinheiro. Eu acho que a gente também precisa levar exatamente esse mesmo aspecto. Nós precisamos saber lidar com as nossas emoções, sentir, porque hoje em dia tá todo mundo parece que se anestesiando de diversas formas. Hoje a gente tem muitas formas de nos anestesiarmos e aí, a partir disso, a gente não olhar para o que realmente a gente precisa fazer, tanto na alimentação quanto na parte também da vida financeira. E abrindo até um pouco aqui, né, Carol, sobre a primeira frase ali de impacto que eu trouxe, foi sobre o extrato ser o nosso raio-x emocional. E por que isso, né? Antes mesmo da gente começar a se perguntar como que a gente está, como a gente se sente, o primeiro passo é abrir o nosso extrato do banco. Ali vai mostrar exatamente como a gente está. Como é que foi as tuas últimas compras? Como é que está o teu comportamento? Tu gastou em coisas desnecessárias? Tu gastou em coisas impulsivas? Ou tu realmente não? Tu está guardando para tua reserva? Tu está guardando para os teus sonhos, né? Para te adquirir tua viagem dos sonhos, né? Ou, sei lá, tem um casamento previsto, tem alguma coisa? Ou não? Então, ali vai mostrar onde que está a tua prioridade. Então, o extrato, ele fala tudo sobre nós. O extrato, ele acaba sendo como um espelho nosso, né? É um reflexo. É um reflexo daquilo que a gente coloca como prioridade na nossa vida. E muitas vezes a gente coloca as prioridades equivocadas, principalmente, eu vou seguir falando, acho que eternamente sobre isso, que são as influências, né? A gente hoje sofre muita influência o tempo inteiro de compras. E o meu Instagram, por exemplo, ele tem o tempo inteiro anúncios e compras e mostrando influenciadores que estão enriquecendo por isso, fazendo com que a gente se sinta pertencentes a esse grupo, então, e aí a partir disso a gente acha que vai mudar a nossa vida. E, na verdade, olhar para dentro, ver a nossa realidade e entender quais são os próximos passos da minha vida financeira, da minha realidade financeira que eu devo tomar com muita autorresponsabilidade, né? Que aí entra, então, a segunda frase que nós trouxemos, que seria o consumo como forma de pertencer, né? O que a gente compra para ser aceito, né, dentro da sociedade, para a gente pertencer a um grupo? É, exatamente. A busca por pertencimento, né, é algo que a gente tem que cuidar muito. E voltando até nessa questão do extrato, diz muito sobre isso, né? Porque muitas vezes a gente não quer olhar para o nosso extrato, para a nossa fatura do cartão, porque a gente quer se sentir incluído, às vezes, num grupo. A gente quer pertencer a isso, a gente quer... É a nossa carência. Então, para te ver como tudo revela uma emoção no final, né? No início, na verdade, né? Desse impulso. Dessa decisão, né? Exatamente. Então, no final das contas, tudo tem a ver com isso, porque quando a gente, por exemplo, não quer olhar o nosso extrato, não quer olhar a nossa fatura do cartão também, a gente está com medo. Então, tudo vai levar para o comportamento, tudo vai levar para a emoção. Então, a gente precisa começar a se dar conta que a gente está fugindo disso, fugir de olhar do extrato, fugir de fazer uma planilha para ver onde está indo os nossos gastos, da onde está vindo, né, os nossos recebimentos. A gente está fugindo da gente mesmo, porque também tem o sentimento de fuga. Então, são todos esses que eu falei, a carência, a fuga, o medo, são todas as emoções, né, que envolvem essa situação antes da planilha. Antes mesmo da gente se deparar com os nossos números, né? Exatamente. E isso tudo, na verdade, ele acaba sendo um convite, né? A gente
se deparar e olhar para quem a gente é. Olhar para o dinheiro acaba sendo muito um convite à coragem, né? A conseguir desbravar esse mundo financeiro que fala muito sobre a gente e que a gente precisa olhar com muito carinho e cuidado, né? É uma forma de nos responsabilizarmos pela nossa própria vida. E isso muitas vezes entra, inclusive, a autossabotagem. Né? Quantas vezes as pessoas, quando lidaram com os seus resultados a partir de análise de planilhas, análise dos números, análise do seu comportamento de consumo, ficaram com medo, né? Tiveram medo de se deparar com aquilo ali e entender que realmente o meu gasto, por exemplo, é totalmente voltado para estética, roupas e afins. Isso representa que eu preciso de uma aceitação, que eu preciso elevar a minha autoestima de alguma Uma forma. emoção por trás de novo, né? Exatamente, uma emoção por trás, mais uma de tantas que a gente tem. E não olhar, não se deparar com tudo isso é uma forma de autossabotagem, de fuga que a gente não pode mais levar isso para a nossa vida, né? O meu conselho é sempre olhem para os seus números. E não adianta construir a planilha, e é o que a gente já trouxe até, eu acho que no terceiro episódio, quando a gente falou sobre planejamento financeiro, não adianta só tu construir a planilha sem analisar os dados, que é a parte mais importante, no final das contas. É tu despertar para a parte onde tu enxerga o teu comportamento de consumo e entender o porquê que tu está fazendo aquilo ali. Exato. Por que que tu estás tendo todo aquele comportamento? Por que que tu está tendo aqueles impulsos de acordo com o que tu está vendo ali nos números da tua fatura, né? E quando a gente vai montar a nossa planilha, a gente precisa se dar conta, né? A gente tem um plano ou a gente está anestesiando a nossa vida com consumo? A gente vive numa era, né, onde tudo é anestesiado. A gente está frustrado, a gente vai lá e compra. A gente não sabe o que é da vida, a gente vai lá e compra. A gente está num dia triste, a gente compra. Então, no final das contas, é sempre aquele ciclo. Tu compra, tem aquele pico de prazer momentâneo, depois vem o arrependimento, e daí no final vem a conta e a gente fica nesse ciclo, a gente não consegue sair disso. Então, é um momento de parar e analisar. O principal ponto, né, num planejamento financeiro, tu precisa ter um plano, um sonho, um objetivo. Senão, tu não tem nem para onde tu partir. Então, tu precisa ter, eu tenho essa meta, eu tenho esse objetivo, quero fazer tal coisa. E a partir disso, moldar todo um planejamento para isso. Senão a gente não tem onde colocar o dinheiro, a gente vai achar um outro lugar. O dinheiro, quando não tem destino, ele some, né? Essa é a realidade. Exato. E hoje em dia, nós queremos anular as nossas emoções. É isso que eu sinto vendo o comportamento de todo mundo. A gente anula as nossas emoções com medicamentos, cada vez mais medicamento para todas os nossos sentimentos, porque tenho energia demais, eu tenho TDAH, porque eu tenho energia de mesmo, eu tô depressiva. E tudo isso, ao invés da gente, de fato, mergulhar no nosso eu interior, entender o que está acontecendo e tentar resolver esse problema, nós anestesiamos. E a compra, hoje em dia, devido à influência, ela está sendo, de fato, algo que acaba trazendo um pico de emoção e depois, logo em seguida, esse ciclo que tu acabaste de citar e que realmente, né, é um ciclo muito frustrante, Exato. eu diria. E aí, todas essas emoções que tu citaste, mais as que eu citei, acabam se transformando em frustração. Porque a gente não consegue construir nada no longo prazo. Esses dias eu estava na minha escrita matinal e eu escrevi a palavra processo. Porque eu também tenho um pouco de dificuldade de entender os processos. Eu quero muitas coisas para ontem, né? Sim. E às vezes a gente não tem paciência para esperar o processo acontecer. De fato, entender que o processo ele tem altos e baixos, que a gente precisa construir a nossa vida. A nossa vida ela não vai acabar amanhã, então a gente precisa pensar no nosso futuro com muita responsabilidade e entender que, de fato, a gente precisa também planejar a nossa vida financeira lá para o futuro. Hoje de manhã ainda estava lendo um livro e me trouxeram uma informação a partir de uma postagem que eu fiz, de que a expectativa de vida que a gente tem é de 120 anos, que a gente vai poder alcançar 120 anos. Imaginem só como é que a gente, sem um planejamento, né,
para a vida normal que a gente já tem, para a expectativa ali de 70, 80 anos, as pessoas já ficam com medo de que o dinheiro acabe muito antes delas partirem. Imaginem agora que a partir de tanta tecnologia na medicina, de tanta tecnologia que a gente tem hoje, hábitos saudáveis e entendimento sobre o nosso próprio corpo, né? O quanto tempo a gente não vai poder viver. E sem um planejamento financeiro, como é que a gente vai se sustentar lá no futuro, né? E viver anestesiado é morrer aos poucos, né? É antecipar isso, porque imagina, a gente vai não ter um propósito, né? Realmente a gente não está parando para se olhar, está vivendo no automático. E eu até comentei no Instagram esses dias que aconteceu uma situação comigo, assim, de viver no automático, né? Eu sempre vou de carro, né, pro trabalho, e teve um dia que o Jefferson me levou, porque a Zara ia para nutricionista. Vocês têm noção disso? Minha cachorrinha indo no nutricionista. Nem eu vou. Mas, enfim. E daí ele me deixou no trabalho. E na hora de ir embora, eu simplesmente segui indo para o caminho que eu sempre deixo o carro. E eu, meu Deus, só parei assim, eu não acredito que eu fiz isso. Isso é viver no automático, né? Eu tenho esse mesmo hábito e eu, enfim, estava fazendo outra coisa e vou repetir isso porque, né, sempre faço. E da mesma coisa, eu até fiz uma analogia no Instagram sobre a vida financeira. Se a gente sempre viver no automático, porque sempre fiz assim, eu sempre senti isso e comprei, né? E sempre vivi nesse ciclo. E tu nunca parar para começar, não, eu quero cortar esse ciclo, eu quero quebrar esse padrão, a gente não vai mudar. Então, precisa sim ter esse momento, né? Que seja, né, escrevendo. Eu também adoro fazer isso, né? A nossa escrita da manhã. Então, é importante... Influenciadas totalmente pela Cameron. Exatamente. Inclusive, né, uma recomendação, né? O Caminho do Artista é um livro excelente. Não é sobre artista, né? Então, É sobre nós. É sobre nós. Então, é incrível, né? Ele é incrível. Eu acho que todo mundo teria que ler esse livro, porque ele transforma o que tu quiser transformar. Então, tá sendo muito bom para mim. E eu sempre gostei de escrever, então estar retomando esse hábito está sendo incrível para mim. E ali realmente a gente começa a colocar para fora os nossos sentimentos, nossas emoções e começar a organizar isso, colocar cada coisa no seu lugar, na sua caixinha, né? Eu acho que quando a gente consegue equilibrar, né, esses pratinhos, colocar cada coisa no seu lugar, a gente não vai ter a necessidade de, às vezes, ter uma compra impulsiva. Né? Porque a gente tratou aquele problema, a gente foi ali na ferida, curou, a gente não tá só anestesiando, a gente não tá tomando só aquele remédio paliativo ali para esconder aquela dor. A gente precisa tratar, a gente tem que ir na raiz, ouvir umas verdades da gente mesmo. Então, às vezes, escrever... Ou ver, né, no extrato. Exatamente, ou ver. Então, é importante a gente realmente ir para a vida de adulto, assumir responsabilidade, que seja falar na terapia, que seja falar com alguém que tu confie muito, mas coloca para fora isso de algum jeito, né? Com certeza. E essa questão também da máscara social, né? Que eu acho que é algo que também complementa tudo isso e que acaba gerando muito desejo em todo mundo, né, Renata? Então, assim, ter uma máscara social hoje em dia, ter um corpo bonito por fora, e o que eu quero dizer aqui é com itens de luxo, com uma casa, um Isso carro. É muito importante. E por dentro, tu não tá sabendo como lidar de fato com o teu futuro, com as tuas finanças, com o teu dinheiro. Muitas vezes, tu quer parecer ser alguém, quer ser aceito em algum lugar, utilizando essa máscara social, porque todo mundo que corre no meu grupo de corrida tem o tênis X e eu também tenho que ter. Aquele tênis que é R$1.000, R$2.000, ou... eu preciso ter uma vida de herdeira, mostrar para todo mundo que eu tenho uma vida de herdeira e que, na verdade, essa não é a maior parte da realidade dos brasileiros e que eu acho que a gente precisa, num ponto-chave, tirar essa máscara social que a gente tem, encarar a nossa vida e nada mais lindo do que uma pessoa ser autêntica. Nossa. As aparências, elas não vão fazer com que tu seja uma pessoa que tu não é. Não adianta estar vestida de algo que tu não é. Uhum. Então, e se tu tu também não precisa, né, demonstrar isso, provar isso para todo mundo. Eu acho uma das coisas mais lindas em um ser humano é a sua autenticidade. Uhum. Isso é algo que eu admiro demais. Inclusive, Carol, eu falo muito sobre identidade de paz financeira. Pensa alguém, né, que tu olha assim, nossa, aquela pessoa, ela emite uma elegância,
né? Uma leveza, algo assim. Ela não precisa provar nada para ninguém. Essa pessoa tá ali com o extrato em dia, com a fatura, assim, ó, o planejamento tudo ok. Essa pessoa não precisa provar, comprar algo de luxo para provar nada para ninguém. Só deixa eu fazer um adendo Claro. aqui, Ren, sobre o que tu falou, que eu acho que é muito importante. Tu sabia que 70% das pessoas que fazem compras de itens de luxo são de classe média É. e não são as pessoas mais ricas? É, exatamente. Então, às vezes tu quer transmitir uma aparência, quer provar que, nossa, eu tenho dinheiro, eu tenho, né, sou de classe alta, quer provar algo, e quando a gente vai ver, então, a parcela que realmente tem muito dinheiro não precisa. Inclusive, né, a diretora criativa da Dior, esses dias saiu uma reportagem, ela na rua, vestindo roupas básicas, não precisando provar nada para ninguém. Sabe aquela pessoa assim que tem uma roupa pode comprar marca de luxo, enfim, mas não precisa estampar que está com aquela marca para não provar. Ela compra, ela, né, tem escolhas com qualidade, ela pode ter escolhas conscientes. Inclusive, eu acho interessante sim a gente investir em peças com qualidades, por exemplo, quando a gente vai falar de moda. Sim, eu acho muito importante, porque também não deixa de ser um investimento a longo prazo, né? Porque a peça vai durar, enfim. Mas não porque tu entende que às vezes as pessoas compram, não é por isso. É realmente para provar, para pertencer, para mostrar que tem algo. Mas enquanto a gente tem que provar algo para alguém, a gente vive acorrentado, aprisionado pelo dinheiro. A partir do momento que tu vê que ele é uma ferramenta para te ajudar, para adquirir teus sonhos, para outras coisas, não para provar, aí que realmente a gente está falando da liberdade financeira, né? Onde a gente se liberta, né? Sim, é uma liberdade maravilhosa, né? Se sentir que tu não precisa de dinheiro para provar nada para ninguém, só É. sendo realmente quem tu é, né? Claro que o que nós estamos falando aqui não é porque a gente é 100% contra o consumo, né? Eu acho que é importante a gente consumir, porém, a gente consumir com planejamento, com estratégia, com objetivos. É tão mais o sentimento é tão mais agradável, né? Da gente ir lá, poder fazer uma compra de fato, porque tu planejou, porque de fato aquilo ali vai Que fazer é pra ti, sentido. né? Exatamente. Nada melhor, né, do que tu sair de uma loja com uma compra de algo que tu realmente queria, que tu foi lá, escolheu, comprou, fez e tá em paz porque aquilo ali tá dentro do teu planejamento. Exato. Então, o teu boleto do futuro já está sendo pago e aquele dinheiro que tu tá utilizando realmente é para comprar itens não essenciais, né? Com leveza, com tranquilidade, sem pensar, sem sair da loja nervosa, sem sair pensando como é que eu vou fazer agora, né? Com aquela paz financeira, né? Exatamente. E o primeiro momento de vida que a gente alcança dentro da vida financeira é a paz financeira. Eu acho que ela chega no momento em que tu realmente planeja e entende que é um processo e que lá no final o teu eu do futuro ele tá garantido. E depois de tudo isso tu vai te libertando, porque quanto mais dinheiro tu tem guardado na tua conta, mais livre de amarras tu vai ficar. Eu tenho essa sensação, eu vejo isso muito nas pessoas também, que quanto mais livre tu estás financeiramente, mais livre tu vai te sentir também, né, na tua vida. Mais tu vai conseguir ser autêntico, mais tu vai conseguir suprir de fato o que tu gostaria de suprir na tua vida. Olhar para as tuas emoções e resolver elas com muito mais tranquilidade, né? No final das contas, as pessoas usam o dinheiro para ficar curando a sua dor, né? Então, antes é isso, olhar para a emoção, tratar isso, porque às vezes estar comprando, né, item de luxo, coisas assim, é para tratar o quê? Uma autoestima que tá baixa. Então, é isso que tem que cuidar, é o que tá vindo antes disso, né? O dinheiro, ele tá sendo usado, ele é uma ferramenta, mas está sendo usado para outra coisa. Então, é o psicológico que tá abalado, né? Exatamente. Nós conversamos hoje com muitas pessoas, né? E a gente acaba tendo um feedback de que parece que tá todo mundo doente, né? Mentalmente. Desde as crianças, os adolescentes, tudo por comparação, né? O ser humano, ele tem muito esse hábito de se comparar com outras pessoas, querer ser aquela outra pessoa, sem querer olhar para si mesmo, a autenticidade. É a coisa mais linda, como eu já falei, né, que a gente pode ter. E o caminho do artista, ele fala muito sobre isso, verdade. né? Nossa. Sobre essa reconexão com a gente. Então, dinheiro, olhem só onde a gente chegou. Dinheiro, ele também fala sobre reconexão.
no final das contas, né? Porque se a gente avaliar o nosso comportamento, a gente consegue entender muitas das nossas dores, muitas das nossas faltas, né? Então, entendendo tudo isso, muitas vezes a gente consegue se curar a partir do dinheiro. Exatamente. Inclusive, isso pode estar vindo da infância. A gente fez um episódio sobre isso, né? Sobre educação financeira infantil. Então, é lidar com os traumas, com escassez, com bloqueios. Então, essas coisas precisam ser curadas antes mesmo da gente ir, de fato, né, para a execução de um planejamento. Então, tem todo esse contexto que a gente né, vem frisando há muito tempo. Hoje a gente abriu mais na ferida ali, mas são coisas que a gente tem que parar para olhar. Abre teu extrato, vamos ser adulto, vamos se responsabilizar, vamos, né, entender essas emoções a partir desse extrato e vamos começar a mudar isso, né? Vamos se reconectar com a gente mesmo, parar um pouco de olhar porque tem o carro do ano, porque tem a bolsa de marca, de luxo, né? Que está tendo até várias coisas sobre isso, né? Sobre as bolsas A de moda luxo. tá bem complexa, essa moda de luxo, né? Está tendo várias notícias sobre isso. Então, assim, até que ponto vale a pena a gente estar carregando uma marca? Se no final das contas a gente queria estar carregando, às vezes, outra coisa, né? A gente queria estar o quê? Com a autoestima em dia. Então, não é isso que tem que curar, né? Exatamente. A bolsa, ela não vai te trazer Não. autoestima. Eu já vi pessoas, e aposto que todos nós já observamos pessoas que, com uma calça jeans e uma camiseta e um tênis, são muito mais elegantes do que outras pessoas vestidas inteiramente de marcas de luxo caríssimas, né? Então, a elegância ou qualquer outra característica relacionada à autoestima, ela vem de dentro. Vem de dentro. Não adianta. Tu pode estar com todos os... com muito ouro, com muito, né? Exatamente. E não vai fazer diferença. Não é isso que faz diferença no final das contas, né? Aquela pessoa que transmite, vem de dentro mesmo. Acho que é sobre a moda, eu gosto muito de trazer esse assunto, né? Assim como eu também, né, nós gostamos de trazer a questão da nutrição, comportamento, a moda, ela também é comunicação. Então, ela comunica muito o que vem de dentro, né? Então, a partir do momento, assim, se tu for perceber, quando tu começa a comprar várias roupas ali, impulsivas, também, muitas vezes é porque tu não se conhece. Porque tu não estás conectada contigo, não sabe teu estilo. E o estilo é o quê? É tu poder transmitir para o mundo através de uma comunicação, através das tuas roupas, de acessórios, diz muito sobre a gente. As cores que a gente usa, tudo comunica. Então, quando a gente não sabe passar isso para o mundo, isso também diz muito sobre o nosso comportamento de consumo. Então, a gente não está conectado com a gente vai numa loja, começa a comprar um monte de coisas impulsivas. Então, da mesma forma em tudo nos nossos hábitos financeiros. Quando a gente não se conhece, como que a gente vai saber por onde começar? No que a gente vai investir? Qual que é o dinheiro que a gente precisa guardar? Se a gente não se conhece, a gente não colocou no papel... Qual caminho trilhar, né? A gente não sabe os nossos sonhos. Então, precisa se perguntar mais, precisa sim ter um momento para si, que seja acordar mais cedo, ou quem não pode, que, enfim, seja no trajeto, indo para o trabalho. Não tem como mais a gente ficar se dando desculpas. É o tempo todo porque não tem o tempo. Gente, o tempo é igual para todo mundo. Por que a gente não vai se priorizar? E daí chega uma fatura, chega, né, ali o final do mês, não consegue pagar, não consegue guardar e sempre fica nesse ciclo, né? Fica uma bola de neve insustentável e aí chega sempre uma hora de muita frustração, de muito medo, de muito desespero no final das contas, né? Então, assim, para não alcançar esse lugar, o autoconhecimento e os psicólogos e psiquiatras, né, vão adorar esse episódio também. Exato. Principalmente porque o autoconhecimento é a chave de tudo, inclusive para lidar com o dinheiro. E eu diria que é a principal. E essa questão da moda que tu trouxeste, eu acho ela excepcional, assim, né? Porque a gente comunica através de tudo. E a roupa comunica muito, né? E cada vez mais a gente está vendo que essas lojas multimarcas, elas estão desaparecendo. E a gente tem só essas lojas enormes de departamento, cada vez com mais força, onde todo mundo anda igual. E pelo simples fato de que não se conhecem, e aí acham bonito no outro, e aquilo vai sendo replicado, e a gente tá virando robôs no final das contas, né? Aquele efeito manada, né?
Exatamente. O efeito manada, ele consegue explicar exatamente isso, né? Cada vez mais, todo mundo tá se vestindo igual. É isso, quando a gente não se conhece, fica muito mais difícil, né? Fica muito mais difícil. É isso, gente. Estamos chegando no final do nosso 9º episódio. Quero agradecer e fazer um fechamento, né? No fim, o dinheiro não mente. Ele só mostra quem você está sendo. Quando você para de usar ele para fugir, provar ou se anestesiar, é aí que começa a liberdade. Se esse episódio fez sentido para você, curte, compartilha com alguém, né, que você acha que faz sentido ouvir também e participar dessa transformação financeira contigo. Nos segue no Instagram, @carolinvestimentos. @Renata Michels, e o nosso podcast, @desbrava.podcast. Obrigada e até o próximo. Até!